os ministérios. E hoje nós vamos falar sobre o ministério do diaconato. Nós vamos falar sobre a importância desse ministério e que ainda é pouco compreendido, pelo menos a prática demonstra isso, que é pouco compreendido e entendido no meio da igreja. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Amém, amados? Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, vai ter a primeira citação, a primeira instrução sobre o diaconato. O diaconato é uma palavra que vem do grego, que tem o significado de servir. E muitas vezes, em muitas igrejas, é fácil identificarmos que o diaconato, amados, na verdade, ele acaba sendo quase que uma zeladoria para muitas igrejas. Mas não é bem isto, que não foi para este propósito que o Senhor instituiu esses ministérios. Nós vamos levantar algumas das atribuições aqui do diaconato que a Bíblia menciona, e ele, infelizmente, com o passar do tempo, é um ministério que foi sendo diminuído a sua importância e a sua real aplicação. Então, em muitas igrejas, o diaconato ele quase que uma zeladoria. E pior ainda, em outras situações. Pior porque nós vamos ver isso na Bíblia. O diaconato é um ministério. Se ele é um ministério, ele não é uma passagem, ele não é um estágio para você galgar outros ministérios. Ele é a posição máxima. Ser pastor é uma posição máxima. Ser um profeta é uma posição máxima, não tem nada depois disso. Depois disso, talvez, nós ainda vamos viver para ver aqui no Brasil, é bem possível que seja instituído um novo ministério, como vice-deus, alguma coisa assim. Mas na Bíblia, amados, é o limite. Ser pastor é o limite. Ser um apóstolo, ser um profeta, ser um evangelista, ser um diácono é um limite, é um ministério, é uma função muito bem clara do corpo. A mão não deixa de ser mão com o passar do tempo. Depois de 10 anos, a mão vira pé. Ela vai ser mão para sempre. A função dela é a mesma por toda a vida. E diaconato, em muitas igrejas e ministérios, é uma passagem. É um tempo de experiências, de provação que você vai aprendendo, até você se tornar assumir uma outra responsabilidade, um outro ministério, quem sabe pastor, enfim. E não é isso que a Bíblia diz. Se diaconato, amados, é um ministério, como nós vamos ver aqui, ele é a função máxima. Não podemos chegar ao diaconato e depois ser galgado a outro ministério. Não que isto vai trazer alguma maldição sobre a vida de alguém, não, nada disso, amados. Eu passei por esse processo. Eu fui instituído obreiro, todos nós somos obreiros, porque nós temos que fazer a obra do Senhor. Então, todos nós somos obreiros, mas no ministério na qual nós pertencíamos, então eu me tornei obreiro, depois de um tempo de ser obreiro, eu me tornei diácono, depois de me tornar diácono, me tornei presbítero, e depois de presbítero, então, vinha ser pastor. E sendo que a própria palavra de Deus diz que quanto a bispos, pastores e presbíteros, é o mesmo cargo. Né? Mas, como explicado já anteriormente, para algumas igrejas o presbitério é uma preparação para se tornar pastor. Então, não que isto, amados, não que essas doutrinas particulares de igreja sejam uma condenação, não. Mas é importante ter esse entendimento. Por quê? Porque nós vamos entrar em alguns conflitos se nós não nos atentarmos para estas coisas. E aqui no capítulo 6 de Atos é quando começa a instituição dos diáconos. É quando começa realmente a ser levantado estes homens com uma função. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus,
porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante, presta atenção, importante negócio. Aí vem a partir do versículo 4, mas nós perseveraremos na oração e na ministração da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, aquele que foi o primeiro mártir e foi apedrejado, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, aquele que evangelizou o eunuco, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Importante citar alguns pontos aqui. A igreja estava crescendo e precisava ser ordenada. Precisava, amados, ter uma organização melhor das suas funções. E os apóstolos, eles acabavam fazendo tudo. Eles eram aqueles que cuidavam de todas as situações, muito parecido com o que estava acontecendo com Moisés no deserto. Estava sobrecarregando poucas pessoas. Então eles decidiram levantar diáconos, servos. 7 homens foram levantados para um propósito. Aqui, amados, é por isso que existe já essa atribuição ligada diretamente o diácono servir a Santa Ceia. Porque o ponto onde inicia tudo isso, ele está falando sobre esta questão. Então eles levantam esses homens, lembrando que estes homens não foram escolhidos no par ou ímpar, por acaso. Foram levantados porque tinham um testemunho, davam um bom testemunho. E ele cita aqui, mais à frente nós vamos ver quando Paulo fala exclusivamente sobre isso. Eles foram levantados para ajudar. Deixando então, presta atenção nisso, deixando os apóstolos focados no quê? Como diz lá no versículo 4, e nós, então, deixe que as orações e a ministração da palavra, então, fique com os apóstolos. Isso deixa entender que o diácono não tem esta responsabilidade na igreja. Isto não significa que ele não vai evangelizar, que ele não vai trazer uma palavra, que ele não vai ministrar para a igreja quando assim for oportuno. Mas não é dele esta responsabilidade. São responsabilidades diferentes. E é muito comum, nós vemos muitas pessoas preocupadas, falam assim, eu estou há tanto tempo na igreja, eu não sei qual é o meu ministério, mas eu não consigo falar da palavra. Quando eu estou no meu trabalho, eu consigo falar da palavra para as pessoas, eu consigo, mas vir aqui pregar, amados, porque esta não é a função de todos. Esta não é uma responsabilidade de todos. Inclusive, quando falávamos sobre mestres e quando falamos sobre pastores, nós vemos, amados, que o peso e a consequência sobre estes, a responsabilidade é muito maior. Tiago fala isso lá no capítulo 3. Não queiram ser mestres, porque duro juízo vai ser sobre aqueles que têm essa responsabilidade. A cobrança e a responsabilidade sobre os ombros daquele que ensina, amados, quando nós lemos o livro de Apocalipse, é muito sério, não é brincadeira. Então, ele está dizendo que não é essa a responsabilidade dos diáconos. Isso significa que os diáconos não vão pregar a palavra em nenhum momento? Isso não significa que os diáconos não vão orar por ninguém em nenhum momento? Nós temos, amados, um exemplo aqui muito, muito claro de 2 diáconos que, também quebrando alguns paradigmas. Diácono não pode batizar. Bom, Felipe batizou o eunuco e ele era um diácono. Inclusive, lemos aqui. Quem foi que batizou Paulo? Outrora ainda chamada Saulo. Vocês sabem quem batizou Paulo? Está no capítulo 9 de Atos. Quem? Ananias. Ananias batizou Paulo, e Ananias era um diácono. Então essa história de que e ele orou por Paulo, em posição de mãos, e batizou ele. Então quando ele fala que fica sobre os apóstolos a responsabilidade das orações e da ministração da palavra, isso fica como determinação que esta é uma responsabilidade deles. Isso não significa que diácono não ora, isso não significa que diácono não faz mais nada, não prega a palavra, não.
É que esta é uma obrigação e um dever desses ministérios, do pastor, do mestre, ok? Mas o diácono tem responsabilidades. Então vamos ver essas atribuições com maior precisão lá na primeira carta que Paulo escreve ao irmão Timóteo. 1 Timóteo. Vamos abrir lá? Capítulo 3. E esse é o texto, amados, que tem maior profundidade sobre o ministério do diaconato. Eu quero citar alguns pontos importantíssimos. 1 Timóteo capítulo 3. Esse capítulo é dividido em duas partes. Nós temos 16 versículos e precisamente são 7 versículos relacionados ao bispo, ao pastor, ok? E do versículo 8 até o versículo 16, ele fala só sobre o diaconato. Mas nós vamos ler sobre os bispos, ok? Porque eu quero destacar aos irmãos algumas diferenças aqui. Capítulo 3 de 1 Timóteo, versículo 1, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja ser bispo ou um pastor, né? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caiam em afronta no laço do diabo. Amados, se você olhar com bastante atenção, as exigências para o episcopado, para ser um bispo, para ser um pastor, para ser um presbítero, as exigências são muito maiores do que o que nós vamos ver para o diaconato. Isso está diretamente ligado às suas responsabilidades e ao testemunho que ele assume em dar. Então, quando nós vemos aqui, tem um ponto interessante. A Bíblia não fala aqui, quanto aos pastores, quanto aos bispos, quanto aos presbíteros, sobre a responsabilidade de suas esposas e nem dos seus filhos. Preste atenção nisso. Não fala. Fala da responsabilidade do pastor. Por que isso? Porque isso é uma coisa que as pessoas não falam, amados, mas a Bíblia menciona e nos ensina que no caso do diaconato, a posição da esposa da casa é fundamental. Para que, se eu sou um diácono e preciso exercer o meu ministério ele vai ser exercido juntamente com a minha esposa. É diferente do ministério de pastor, é diferente do ministério do mestre, é diferente do ministério do profeta, é diferente do ministério do evangelista, é diferente do apóstolo. Quando falamos de diácono, o ministério não é que ele é exercido em conjunto com a sua esposa, mas é que as ações dela, a postura dela está ligada, amados, está interligada ao exercício do ministério diaconal. Não tem como separar. Percebe que todas essas recomendações, até o versículo 7, estão direcionadas ao bispo, ao pastor. Ele precisa ser, e olha, várias exigências. Ele tem que ser honesto, ele não pode ser avarento, ele tem que ser hospitaleiro. O pastor tem que amar, receber vidas, cuidar dessas pessoas. E aí vai trazendo uma série de recomendações aqui. E ele precisa estar, amados, credenciado para ser isto. Ok, hoje nós não estamos falando sobre pastor, mas eu quero fazer essa comparação, porque quando nós começamos a entender sobre o diaconato, ele eleva o patamar e envolve mais pessoas à sua volta, principalmente a sua própria esposa. Olha o que diz o versículo 8, vamos lá. Então vamos ponto a ponto. Eu vou ler, amados, versículo por versículo, e nós vamos destrinchando um por um. Versículo 8 do capítulo 3 de 1 Timóteo. Diz assim: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Amados, isso aqui não se negocia. Você vai ver isso aqui, inclusive, no ministério de pastor. Tem que ser honesto. O que é honestidade?
Precisa explicar? É você ser verdadeiro, correto em tudo que você faz. É você realmente ser transparente. Não pode existir corrupção. Não pode existir benefício próprio. Amados, eu já vi isso, tá? Eu já vi isso. Nós vamos fazer um evento aqui na igreja. Cada um vai contribuir com R$10 para esse evento. E nós vamos, amados, fazer aqui um evento de confraternização entre a igreja. E cada um vai pagar R$10. É muito comum, amados, o pastor não pagar. Não, mas nós temos que honrar o pastor. A Bíblia diz que tem que ser honesto. Se todos que vão participar têm que pagar, tem que pagar também. Pode parecer bobo isso, mas isto já reflete em muitas outras coisas. Se o pastor não está preocupado com isso, ele já não é honesto em muitas coisas, porque é um princípio, amado. Se você é fiel no pouco, você é fiel no muito. Se você é desonesto no pouco, você também é no muito. Não, ninguém é desonesto com pouco, mas quando tem muito, ele é honesto. A fonte, ou ela emite água doce, ou ela emite água amargosa. Ela não tem como emitir duas qualidades de água. Ele diz que honestidade nós vemos lá no pastor, também vemos, mas o diácono ele precisa ser honesto. Honesto, correto, reconhecido, sem corrupção. Segundo ponto, ele fala o quê? Que o diácono, ele não pode ter língua dobre. E o que significa isso? Homem de uma única só palavra. Só uma palavra. Não tem duas opiniões, não volta atrás, não muda de ideia toda hora, não inclina para onde o vento bate, fala uma coisa, mas aí de repente vem, a pessoa faz pressão, muda de ideia. Não, uma língua dobre, amados, é uma só palavra. Não pode ter, falar, se comprometer, não cumprir, muda de ideia, troca, é sim ou não. Por quê? Talvez, amados, as pessoas olhem para essas exigências e falem assim, mas isso é exagero. Não entende aquilo que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1, nós já ministramos inclusive aqui sobre isso. Um dos principais motivos que a nossa evangelização não surte efeito é porque nós não damos testemunho. O principal motivo de que a nossa pregação não transforma, não é porque a nossa Bíblia está errada e não sabemos o que ela significa, é porque quando as pessoas olham para nós, elas falam assim, por que eu vou acreditar em você que está falando que eu tenho um cisco no meu olho, se tem uma trave no seu? Mesmo que você esteja falando a verdade para ela, mesmo que você esteja tocando no ponto certo e ensinando o caminho que ela tem que andar, o simples fato de você não dar testemunho não gera crédito. Não importa se a sua palavra é fiel e digna de toda aceitação, verdadeira, correta. Se você não consegue viver e dar testemunho disto, você não consegue abrir a porta desta evangelização. Não tem efeito. É isso que Jesus fala em Mateus 7. Então ele está dizendo que ele precisa ser um homem de uma só palavra. Então isso aqui não é algo que tem que ser negociado. Não, pula, o diácono não precisa. Tem que ser um homem, vamos levantar um diácono. Tem que passar por todo esse crivo, amados. Ele continua dizendo que o quê? Não dado a muito vinho, e aí vícios, porque era o único vício que ainda era carregado, amados, para dentro das igrejas. São duas coisas que Paulo relaciona em Gálatas que até hoje as igrejas dão risada quando fala desse assunto. Que é a glutonaria e a bebedeira. Parece óbvio, né? Não dado a muito vinho. Por quê? Porque isso era um costume. Isso era uma tradição. E as pessoas não bebiam, amados, para ir para a festa. Isso era uma tradição comum. Isso era um costume comum. O que acontece com Noé, quando ele sai da arca, ele planta uma vinha. E ele fica bêbado. Isso era um costume. Isso não é uma coisa como hoje. No século 21, a pessoa que vai no bar e enche a cara e fica bêbado, para nós tem um outro conceito. Um outro conceito. Naquele tempo, isso era algo comum. Mas não era bom. Então era um hábito que precisava ser cortado, arrancado. Mesmo que a cultura permita isso, precisa ser vigiado. Por quê? Porque, amados, é importante destacar, e o que eu quero realmente destacar com os irmãos aqui, é que o diaconato não tem só uma exposição diante das pessoas.
O diaconato é uma das principais, se não a principal, ferramenta da igreja contra o trabalho espiritual, contra demônios, contra entidades. É por isto que a sua esposa precisa estar devidamente alinhada ao ministério do seu marido, para que não exista brechas na sua própria casa. Porque esta é uma das atribuições do diaconato. Não, o pastor também, claro, mas nós vamos ver que isto por isso que o Senhor se preocupa em blindar o diácono e também a sua esposa e a sua casa. Porque não é uma questão só de ensinar a palavra, não que isso seja pouco, mas ensinar a palavra, nós lançamos a semente, agora é com você. Não, o diaconato, por entrar muitas vezes nesse campo de batalha espiritual, a sua casa precisa estar devidamente protegida. Então ele diz que ele não pode ser dado ao vinho, não pode ter vício. A continuação, ele diz aqui, que ele também não pode ser cobiçoso de torpe ganância. Avareza, amados, amor ao dinheiro, não pode fazer parte do diácono. Não pode. Aqui estão alguns dos critérios. Ele vai seguir, falando mais. Agora olha o que diz o versículo 9, amados. Vamos ler aqui. Diz assim: guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Você vai observar, nos versículos nesse que nós lemos, o que estão mais à frente, que quando se trata do ministério diaconal, Paulo cita de forma repetida que a fé do diácono, ela precisa ser uma fé muito sólida, inabalável, uma fé profunda, madura, não é por empolgação. Por que ele está falando sobre isso? Sobre duas coisas: ter uma fé inabalável e ter uma consciência sólida, sem acusações, uma boa consciência. E consciência não tem nada a ver com o diabo, consciência não tem nada a ver com os homens, é em você mesmo. A má consciência é aquilo que o próprio eu produz contra mim, falando assim: por que você vai pedir perdão? Você já cansou de pedir perdão e voltar a fazer? Não tem nada a ver com o diabo, ele nem sabe o que você está pensando. Você decide se arrepender de algo e automaticamente a sua consciência, que foi sendo alimentada por você, porque você nunca se comprometeu de verdade, você nunca assumiu uma responsabilidade, você oscilou muito, a própria má consciência diz assim: de novo, Diogo, você vai fazer isso? Para quê? Você vai voltar a fazer mesmo? E você começa a entrar nesse conflito. É a má consciência que Paulo diz que nós temos que preservar a boa consciência. Por quê? Porque se nós ficarmos oscilando, a própria consciência nossa também começa a trabalhar contra nós. Percebe, e eu quero que você guarde por enquanto isso, que ele está preocupado com a consciência do diácono e com a solidez da sua fé. Você não vê isso nos outros ministérios. Você não vê essa preocupação e essa recomendação nos outros ministérios. Por quê? Porque o diácono é aquele que vai pisar sim no campo da manifestação de dons, a manifestação, amados, de realmente de sinais, prodígios, é aquele que vai lutar contra ossos espirituais, sendo ele um grande combatente da igreja contra as questões espirituais também. É um dos motivos que ele está falando assim: olha, tem que ter uma fé inabalável, tem que ter uma boa consciência. Você não vê isso nos outros ministérios. Olha o versículo 10, vamos seguir. Dizendo assim: e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensível. Todo ministério, nós aprendemos isso, você tem que merecer. Merecer. Mas é importante entender isso, amados, que você não vê na Bíblia de forma enfática, deixando muito claro que todo ministério você precisa ser provado, até ser aprovado. No caso do diácono, não. O Senhor faz questão de deixar isso registrado na Bíblia. Que o diácono, para ser levantado, ele tem que ser colocado à prova. Colocar ele no campo. Por ele mesmo. Vamos ver, vai ter manifestação demoníaca, chama ele vai orar. Ele tem que ser provado. Ele tem que ser colocado à prova.
e ele tem que ser irrepreensível. Todos os ministérios têm essa exigência? Tem. O diaconato também. Mas por que ele destaca? Porque ser irrepreensível não somente diante dos homens. Diante dos homens é o que nós lemos no versículo 8. Mas aqui nós estamos falando de mundo, amados, espiritual. Irrepreensível não diante das pessoas, irrepreensível também diante das trevas. Por isso que ele fala sobre a sua consciência. Ele sabe que ele pode pisar naquele terreno e ele tem autoridade. Ele sabe que a fé inabalável dele não pode deixar ele na mão. Ele precisa estar firme e convicto sobre isso. Porque o diácono, uma das suas atribuições, amados, é combater as hostes espirituais. Todo cristão tem a responsabilidade de orar? Claro. Todo cristão tem a responsabilidade de falar da palavra? Claro. Todo cristão tem Claro que todos têm. Mas é importante entender que, nós lemos inclusive hoje, oração e palavra não é responsabilidade do diácono. Mas se ele precisar, ele vai fazer, como Felipe fez, com o eunuco. Fez. E ele vai fazer se for necessário. Mas não é sua atribuição. Isto que nós estamos lendo é a atribuição do diácono. Mas se tem uma coisa que nós não vemos nas igrejas, é o diácono assumindo essa posição. Muito pelo contrário. Ele é um zelador. Ele vê se tem água na igreja, se as cadeiras estão arrumadas, se precisa comprar alguma coisa. Amados, com o passar do tempo, o inimigo vem minando várias áreas da igreja. Estes homens que eram valentes, estes homens que eram colunas na igreja, estes homens que serviam o povo e eram o suporte e a extensão dos braços dos apóstolos, dos pastores, começaram a se tornar homens zeladores de igreja. Não que isto, amado, seja uma coisa banal, mas não, o que o Senhor nos ensina aqui é que os diáconos tinham uma responsabilidade muito maior do que esta, muito mais profunda, com muito mais autoridade, e com o passar do tempo isso foi deixado de lado. Ele diz isso no versículo 10, como nós lemos aqui, que eles precisam ser provados, tem que ser colocado à prova. Hoje, amados, nós vivemos num tempo que isso é uma ofensa, que você expor as pessoas, expor a igreja é uma ofensa. A Bíblia diz que se um profeta levantar na igreja e começar a trazer uma palavra à igreja, nós temos que fazer o quê? Examinar a profecia. Se nós fizermos isso aqui, amado, até processo na justiça, de preconceito. Falar, amados, desculpa, isso aí que você falou não veio de Deus. Imagina você falar isso para um membro da igreja hoje, mas a Bíblia diz que tem que fazer isto. Amados, nós estamos querendo te levantar diácono, então assim, você vai passar por um tempo aqui, 6 meses, 1 ano, e nós vamos colocar você na fogueira mesmo. Eu quero ver se você vai cumprir todos aqueles critérios. Quero ver se você vai ter autoridade. Quando tiver manifestação, eu quero que você vá orar. Eu quero ver a sua autoridade sobre os principados. Eu quero ver a sua autoridade sobre as legiões. Sim, é assim que ele está dizendo. É isso que nós temos que fazer. Ah, não, você vai ser provado. Vamos ver se ele vai faltar no culto. Isso é ser provado. Vamos ver se ele não vai perder a chave da igreja. Vamos ver se ele não vai esquecer de deixar de trocar água. Não é isso, amados. Isso aqui é uma ordem comum nossa. Quando eu digo qualquer pessoa, não é qualquer no sentido de qualidade. Qualquer um faz. Mas isto é uma organização interna nossa, não tem nada a ver com o reino, nós estamos falando do reino de Deus, nós estamos falando de uma posição onde você vai ser conhecido no mundo espiritual, onde os demônios vão saber quem você é, sabem por onde você anda, sabem aonde eles podem investir contra a tua vida e ter sucesso ou não, sabem das suas limitações, temem também o seu nome e a sua posição. E o diácono, amados, com o passar dos anos, sem sombra de dúvida, esse é um ministério que foi sendo minimizado e até ridicularizado, se olharmos com muito carinho sobre isso. E ele está dizendo que essa é a postura, e ele tem que ser provado, ele tem que ser colocado no campo de batalha, ele tem que ser colocado à prova, para que ele demonstre ser realmente digno e merecedor disso. Como todos os outros ministérios, sim, mas este, olha agora, amados, o nível onde ele vai aprofundar isso. Vamos ao versículo 11. Olha a preocupação. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias,
e fiéis em tudo. Presta atenção, talvez você pense assim, mas será que ele não está falando das diaconisas? Não, porque ele começa falando sobre os diáconos. E quando ele vai falar das mulheres, ele fala assim, as diaconisas. Ele fala, não, as mulheres. Está falando das mulheres dos diáconos, que também podem ser chamadas diaconisa, não há problema nenhum, até porque esse ministério é exercido junto. Ele fala assim, amados, você não vai achar isso em nenhum outro ministério. Nenhum outro ministério você vai achar isso. Uma preocupação sobre o comportamento de um homem que está sendo levantado, galgado, amados, para se tornar um pastor, para se tornar um evangelista. A preocupação do Senhor, claro que existe, com a sua esposa, é diferente no diaconato. Diz também as recomendações, porque ele pode, amados, gabaritar em todos os requisitos. Ele pode ser aprovado em todos os requisitos. Se a sua esposa não for, ele não pode. Ele não pode. Por quê? Porque aonde ele está pisando, amados, o lugar por onde ele vai percorrer, aonde ele vai exercer o seu ministério, vai ter muita retaliação. Estou falando agora, amados, do campo espiritual. Ele vai estar intercedendo, expulsando legiões, e para onde esses demônios vão? Começamos a nos tornar declaradamente inimigos daquele que é um inimigo das nossas almas. E aquele que é um dos principais combatentes dentro da igreja, precisa ter não só a sua vida completamente revestida, mas a sua casa também. A sua casa também precisa ser. Ele fala que a mulher tem que ser da mesma sorte, ou seja, olha, a recomendação para a mulher, tudo que eu estou falando aqui para o diácono, vale também para a sua mulher. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, corretas, justas. Não pode existir corrupção, jeitinho, quebra-galho. Não. Honestas. E diz mais, que fala o quê? Não pode ser maldizentes. É interessante que isto não é destacado para o diácono. É claro que falar mal é algo que o diácono não pode fazer, porque ele tem que ser irrepreensível. Mas ele destaca isso às mulheres, por quê? Porque isto é um costume muito mais acentuado entre as mulheres. É inquestionável isso, amados. Aqui não tem machismo, é a verdade. É verdade, é bíblico isso. Que as mulheres não sejam maldizentes. A mulher desse diácono. E diz mais, ela precisa ser sóbria. Sabe qual é a amarração, amados? Infelizmente as nossas Bíblias estão perdendo isso. Tá? Infelizmente. Mas é muito bom, se você tiver uma Bíblia mais antiga, da década de 90 principalmente, existem muitas amarrações em cada versículo, citações de mais 2, 3 outros. Se você pegar essas Bíblias, aqui, quando ele fala sobre isso aqui, sabe para onde ele leva? Tito 2, 3 e 4. Eu vou rapidamente ler, os irmãos não precisem abrir lá, eu só quero ler para os irmãos aqui o que significa isso. Diz assim no 3, Tito 2, 3, as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dado a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes e amarem os seus maridos e amarem os seus filhos, e serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Espera aí, o que tem a ver uma coisa com a outra? A minha mulher precisa ser tudo isso para que a palavra de Deus não seja blasfemada. A amarração do texto é isso. Porque não importa se você está indo lá para o campo falar e você é irrepreensível, quando olhar para a sua casa e falar assim, mas a sua esposa faz isso? Mas olha os seus filhos. Como assim? Como é que isso é? Não pode, amados. Não pode. É um ministério que tem que ser exercido em conjunto com a sua esposa. Eu já vi muitas vezes ordenação de pastores, e tem-se o costume, o hábito em muitas igrejas, muitas doutrinas, de na unção do pastor, a esposa precisa confirmar. Se ela falar que não quer que o marido seja pastor, existem ministérios e doutrinas que não permitem a consagração. Por quê? Não, a esposa tem que estar junto, ela tem que aceitar. Mas, amados, a Bíblia, é bom fazer isso? É bom. Mas e o diaconato?
É porque para ser zelador, tanto faz como é a sua casa. É que para cuidar da igreja, abrir e fechar a igreja, trocar água, tanto faz mesmo, tá certo, tanto faz. Se os seus filhos estão perdidos no mundo, se a sua esposa fala mal de todo mundo ou não, isso tanto faz. Está tudo errado mesmo? Mas para ser diácono, amados, a sua esposa precisa também ser uma guerreira para blindar toda a sua casa. E quando ele fala aqui, amados, ele fala aqui de mulheres que são também irrepreensíveis, sóbrias e fiéis em tudo. Fiel ao marido, fiel à igreja, fiel ao ministério, fiel em tudo. Comprometida, dedicada, entregue. Mas o ministério do meu marido é um ministério que é exercido em conjunto, amados. É servir em conjunto. Não que os outros ministérios, a participação da família, da esposa, não é importante. Não é isso que eu estou dizendo, pelo contrário, é importante sim. Mas citando aqui, amados, este assunto e este ministério, a Bíblia faz questão de destacar, de enfatizar isto, da importância do papel da esposa, da casa, no exercício do ministério do marido. Continuemos. 12. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e a sua própria casa. Está no conjunto. Tudo isso está no conjunto. A esposa ajuda o marido a cuidar da casa? Sim, mas o marido tem que ser autoridade também. Também. Ele precisa ser autoridade. E é muito comum, amados, nós vemos isso, amados, mas é tão comum nós vemos isso, de que mulheres que não aceitam ser submisso ao marido. Amados, isto é um veneno que nós mesmos estamos tomando para destruir as nossas próprias vidas. Nós mesmos. Como a palavra de Deus nos ensina, nós aprendemos o livro de Provérbios, nós lemos todo o livro de Provérbios aqui, fazendo estudo aqui. Levou bastante tempo, quase um ano, né? Mas nós lemos todo o livro de Provérbios, foi mais de um ano, né? Lendo todos os versículos e os 31 capítulos do livro de Provérbios. E a Bíblia diz que a mulher sabe o que ela tem? Ela tem o coração do seu marido na sua mão. Não é ela que manda, ela tem o coração. O coração, amados, a Bíblia nos ensina que o coração é onde nascem as decisões. Presta atenção na expressão que Salomão usa. Que a mulher sábia, ela consegue influenciar as decisões do marido, mesmo sendo ele aquele que dá a palavra final. Não é que ela fala assim, se você não fizer o que eu quero, então você vai, ponto. Você não vai ter, vou virar a cara para você, vou brigar com você, vou fazer da sua vida um inferno. Não é isso. Ele diz que ela consegue, tendo o coração do seu marido nas suas mãos, fazer com que ele tome as decisões segundo o querer dela. Não por medo, é porque ela consegue ganhar o seu marido. Porque ela sabe, ela mostra, a sábia, mostra qual é o melhor caminho. Mas não dá para ele, porque ele é muito cabeça dura, ele vai se perder, ele vai fazer isso. A mulher sábia consegue ensinar, discipular o seu marido, sem brigar com ele. É isso que Salomão fala. E aqui está dizendo que o homem tem que governar bem a sua casa? Sim, mas isto, amados, como falado no versículo anterior, está correlacionado à sua esposa. É a sua esposa. E sabe o que é interessante? É muito nítido, amados. Eu quero dar testemunho aos irmãos sobre isso. Tem muitos pastores que não são pastores, são diáconos. Que a sua casa é um exemplo. Que a sua esposa e o seu marido, eles caminham juntos, mas se tornaram pastores. Mas como pastor não exerce bem a função. Mas são ótimos diáconos. É que, lembra daquele problema que nós vemos falando? É que todo mundo vira pastor. Todo mundo vai virar pastor. Se você for uma bênção e saber bastante coisa da Bíblia, você vira pastor com o passar dos anos. E não são diáconos. Homens que foram levantados para interceder pelo povo, homens que foram levantados para lutar contra as hostes espirituais que se levantam contra a igreja, homens que foram levantados para combater, servir e guardar, amados, a igreja. Juntamente com o auxílio dos pastores, sim, também, mas são verdadeiros diáconos. Que não têm a responsabilidade da ministração da palavra, mas passam a ter, por quê? Porque agora virou pastor, então não é assim.
Continuemos. 13. Porque os que servirem bem como diáconos, preste bem atenção, adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Percebe que ele cita de novo fé. Aquele que quiser ser diácono, ele está desejando e buscando uma ótima posição. Uma função importantíssima no reino. Uma responsabilidade louvável dentro do reino de Deus. Só que aqui tem um ponto, amados. É um ministério? É, porque a Bíblia diz que é um ministério. Mas diferente de todos os outros, por isso que Paulo não diz que, olha, o Senhor deu a apóstolos, a profetas, a evangelistas, a pastores, a mestres. Ele fala que Deus deu esses ministérios a esses homens. Ele decidiu se eu ia ser pastor ou não, não fui eu que escolhi. Mas mesmo o diaconato sendo um ministério, a Bíblia diz que o homem pode optar por ele. Mesmo sendo um ministério, o homem pode escolher, eu quero ser um diácono. Por quê? Porque a renúncia, não só da sua casa, esposa e filhos, é algo que pode ser decidido e escolhido. É um ministério em que a família tem que tomar a decisão junto. Tem que estar junto. Se não estiver junto, amados, não vai funcionar. Não vai exercer bem. E ele diz que você pode desejar e escolher ser um diácono para servir a igreja, o ministério, o reino de Deus. Aquele que faz essa escolha faz uma boa escolha, porque isto gera cada vez mais confiança. Ser diácono está diretamente ligado a uma fé madura, ao verdadeiro diácono. Por que novamente ele fala sobre fé? Porque o exercício do seu ministério é num campo espiritual, amados. O exercício do seu ministério não é varrendo a igreja, não é trocando água de bebedouro, não é chamando a atenção das crianças que ficam correndo no fim do culto. Não é isso. É muito sério esse ministério. E, amados, é o único ministério na Bíblia que ele fala assim, olha, se você é um diácono, você está numa posição, você deveria se sentir privilegiado. Porque é uma posição importantíssima, porém, que não fica em evidência, porque ele serve. É diferente do pastor que aparece, o profeta aparece, o evangelista aparece, o diácono ele não deve aparecer. Se ele for um ótimo diácono, ele não aparece. Ele é conhecido no mundo espiritual. Ele é conhecido lá fora, a sua autoridade. O seu testemunho, ele tem que dar, tem que ser notório o seu bom testemunho. Mas ele, amados, enquanto a igreja está aqui, ele está no campo espiritual lutando por esta. Por isso que a casa precisa, por isso que a esposa precisa, por isso que, amados, tem que ter uma retaguarda blindada. Tem que ter. Vamos continuar. 14. Escreva essas coisas esperando ir ter convosco bem depressa, mas se tardar, para que não saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo e coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma grande é um mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito e visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória, falando de Jesus Cristo. Amados, as atribuições de um diácono é servir ministérios. Um diácono pode servir o ministério de um pastor e ao mesmo tempo estar servindo o ministério de um profeta, e ao mesmo tempo estar servindo o ministério de um evangelista, e ao mesmo tempo estar servindo o ministério do mestre. O diácono, ele existe para servir e servir os ministérios, os outros ministérios, sendo ele também um ministério importante. O servir não é o servir só da Santa Ceia. O servir é em todos os aspectos. É ser um auxiliar de todos os outros ministérios. É estar trabalhando para que os ministérios venham a crescer,
é também atribuição do diaconato, todo esse campo, esse, vamos chamar assim, entre aspas, departamento, nós chamamos na igreja de libertação. É dele. Ele é uma peça fundamental nisto. O diácono também deve batizar. Nós falamos aqui sobre Felipe, sobre Ananias. Eles batizaram, o Senhor levantou. Quem mandou Felipe lá foi o Senhor. Quem mandou Ananias lá falar com Saulo foi o Senhor. Ele não enviou pastores, diácono, porque tem tanta autoridade como um pastor para fazer isso. Olha que interessante, nós criamos aqui olha, mas quem batizava? João Batista, o maior dos profetas. Então quem batiza tem que ser, amados, tem que ter autoridade. Não é cargo que batiza, é autoridade. É autoridade. Se não tem autoridade, os diáconos devem batizar também. É bíblico. Desafio qualquer doutrina a falar que isso aqui é mentiroso, amados. É bíblico. É uma das atribuições. Servir a ceia? Sim. Nós lemos lá em Atos. Mas, amados, a libertação, o campo do mundo espiritual, essa batalha na qual travamos contra as hostes espirituais da maldade, é uma das principais atribuições do diaconato. É por isso que o critério, tanto dele como da sua casa, é tão exigente. E nós vamos combater isso, amados. Nós não vamos levantar nessa igreja diáconos zeladores. Nós vamos levantar aqui, amados, diáconos que verdadeiramente sirvam os ministérios, as vidas. Que sejam homens que estão realmente sendo preparados, exercitando a sua fé para combater as hostes espirituais. Esta é a responsabilidade do diaconato. Não é ser um zelador. Amém?